Vamos ver se agora... Ó, agora sim tá gravando, gente. Então, boa tarde aqui para o Brasil, né? São 15 horas e 6 minutos. No Zimbábue, são mais 5 horas, né? Então, boa noite para Isso. vocês. Boa 20 noite. horas, né? Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022, né? Eu sou o Ronaldo aqui, a gente está gravando esse bate-papo que a gente vai começar, né? Temos o irmão Diego e, em especial, os missionários aqui, nossos irmãos Maurício e Ana, direto do Zimbábue, né? Falando com a gente, nos concedendo aí esse tempo precioso. Desde já agradeço, viu, irmãos? Uma bênção, viu? Muito bom. Obrigado. Isso aí. Agora que a gente já se acostumou com a tecnologia, vamos ver, né? Como se a gente consegue até o término, né? Sem grandes delongas, mas Deus está no controle de tudo, né? Então, Amém. Amém. e é isso. Então, queria pedir para os irmãos se apresentarem um pouco, Maurício, Ana, falar um pouquinho de vocês, uma apresentação pessoal, que vocês quiserem compartilhar. Fica à vontade para a gente poder conhecer mais vocês. Bom, meu nome é Ana Cristina, né? Eu me converti no ano de 2005, num acampamento na Igreja Presbiteriana, ali da região da Saúde, Jabaquara. E eu senti o chamado missionário, Deus falando comigo no ano seguinte, 2006, sobre missões. Uhum. E depois Deus começou a falar muito sobre o Zimbábue, desde 2006. Mas como eu era nova convertida, então eu fiquei na igreja, trabalhei, Uhum. fui um tempo para missões, daí comecei a trabalhar com o Ministério com Crianças, fiz a PEC, fiz Jocum, fiz um pouco de cada coisa ali para tentar acrescentar ferramentas para trabalhar com as crianças. Ah, que E legal. aí, no ano de 2010, conheci o Maurício. Daí o Maurício vai falar um pouquinho dele, mas ele não tinha um chamado específico, né? Tinha chamado para missões, mas não tinha um chamado um país específico. E aí a gente conversou, ele orou e buscou paz e falou: não, vamos seguir nesse caminho, né? No ano de 2011 ele se casou, trabalhou mais 4 anos e meio na igreja do Jardim Apurá, ali na zona sul de São Paulo. E quando foi em 2016, começamos nossa preparação junto à PMT, e 2016, 17, 18, né? Uma longa caminhada de levantamento de recursos para chegar aqui no continente africano em 2019. Então, me chamo Maurício, boa tarde aí a todos. Graças a Deus, é um prazer poder estar conversando com vocês. Então, quando eu me converti, eu era da Igreja Batista, e aí Deus me chamou para missões em 2007, e eu orando, por enquanto era só serviço, só estar disposto em servir aonde quer que eu estivesse. E não tinha uma localização ainda, né? E aí quando eu conheci, aí eu fiz seminário, até assim precioso demais poder conhecer o Diego, porque o meu professor foi o reverendo Osnir Linhares. Legal. Então foi muito bom assim tudo. E aí eu fiz o seminário, validei o meu curso na Universidade Mackenzie. Então, assim, Deus já estava me direcionando em qual trabalho eu iria fazer. Trabalho com o Ministério Infantil, a partir do seminário. E aí Deus foi direcionando, assim, depois do Mackenzie, a PEC, e aí nós nos conhecemos, nos casamos em 2011, e aí já estamos 10 anos casados, graças a Deus. E aí a gente começou a orar sobre o Zimbábue, né? Fizemos todo o processo a partir de 2016, e em 2019 deixamos o Brasil e fomos para a África do Sul para estudar inglês na África do Sul. Durante 1 ano e meio, nós tínhamos em mente 10 meses
mas devido ao lockdown, devido a toda a burocracia de visto daqui, tudo prolongou 1 ano e meio. E aí, mas foi muito bom, porque conseguimos obter bastante relacionamento na África do Sul, e a igreja, tudo. Então, e agora em 2020, aí nós deixamos a África do Sul e em 2020 e viemos para cá. Não, nós saímos de Cape Town e fomos para Pretória. E em 2021 chegamos aqui no Zimbábue. Então foi uma longa caminhada. Nossa, né, sintetizaram bem aí, né? Uma jornada muito grande, né? Ah, que legal, que bênção, né? Nossa, então o irmão veio da Igreja Batista, né? Sim. E a irmã da Igreja Presbiteriana mesmo, né? É. São Paulo também, Ana? Eu São Paulo. Vocês são natural da cidade do estado de São Paulo, aqui da cidade? Isso. Falar. Sim. Nós dois somos de São Paulo. Nós São somos de São Paulo. Ah, legal. Isso aí, muito bom. E a família tá aqui no Brasil, os pais, como é que Sim. da família? A nossa família está toda uma família do Maurício mora na região ali da Moca, Penha, e a minha família mora em Bugaçu, que é um município um pouco mais afastado, na Grande São Paulo. Ah, tá. E são todos também de São Paulo, porque todos vieram de vários estados, aquela mistura, né, que tem em São Paulo, né? Bahia, Espírito Santo, mas vivem há muitos anos em São Paulo. Ah, legal. Ah, muito bom, legal. Diego, quer falar também? Quiser perguntar? Fica à vontade aí, Diego. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar falando com vocês. É gracioso poder estar falando a respeito dessa questão do evangelho, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que o cristão tem que fazer esse sentido de pregar o evangelho, falar das boas novas. E uma coisa que eu me pego perguntando é uma questão como é que é o cristão na cultura, né? Porque vocês devem se deparar direto, assim, quando, né, é referente à cultura. O cristão lidar com a cultura, né? Você chega num lugar totalmente contrário em algumas situações. E como é que o cristão se comporta? O que vocês podem nos falar, vocês como missionários aí estão na obra, fazendo a obra de Deus? Então, Diego, não é fácil. Assim, porque nós chegamos aqui e nós vimos 3 culturas. A cultura branca, né, inglesa, que é a cultura inglesa, pessoas que têm naturalidade inglesa, irlandesa e tudo mais. A cultura negra, que é a Ndebele e Shona. Então, assim, então é muito. Então, a gente viu assim o quanto tem sido difícil, mas assim a gente fica muito grato a Deus por estar numa igreja onde é multicultural, e essa igreja ela tem uma abertura maior assim para o evangelho, né? Então muitos alunos, muitos jovens estão estudando teologia, estão estudando num seminário teológico, tudo. Então quer continuar? Sim, o grande desafio é porque eles já têm um problema cultural que para nós assim é um pouco chocante quando a gente chega, né? Que eles têm igrejas com maioria às vezes negros, só negros, e igrejas de branco. Então assim, isso já choca assim, mesmo na África do Sul. É um pouco chocante para a gente, né? Até bairros de maioria branca, maioria negra, maioria color na África do Sul. Então, tem isso, mas eles vivem bem dentro dessa realidade deles. Então, a gente que tem que aprender a viver, né, nessa cultura, nessa coisa de que nós somos todos cristãos, mas essa aqui é a minha igreja, eu sou branco, me relaciono com branco, meus amigos são brancos, minha família é branca. Então, a pessoa fica naquele círculo de brancos. A gente tem 2 igrejas que a gente frequenta, são multiculturais, mas a gente percebe que mesmo dentro da igreja multicultural, você tem assim, dentro da igreja eles se relacionam, mas quando você vai para fora, se você vai numa festa particular na casa, você vai ver que
O branco normalmente convidou mais brancos mesmo, né? Os amigos dele são brancos. E o negro, se você for na casa dele, você vai ver toda a cultura ali, Ndebele, ou a cultura Shona, porque mesmo entre eles, que são negros, eles têm diferenças, entendeu? Até em relação à comida, é bem diferente. É bem diferente. Então, eles também têm toda uma questão cultural, histórica, de guerras e mortes e brigas, que a gente que chega agora também tem que respeitar, né? Então, voltando à pergunta, assim, como cristão, o que fazer? O que a gente tem buscado fazer é tratar todo mundo igual e tentar, como vamos dizer assim, nos relacionar com as três culturas e não escolher só um nicho e falar assim, então eu vou andar só com os brancos ingleses porque talvez seria mais fácil, porque eu sou mais aceito pela mesma cor, né? Porque aqui existe realmente essa diferença, existe essa dificuldade de ser aceito pela cor da sua pele. Então tem uma coisa que nós assim estamos querendo começar a trabalhar aqui, que depois assim a gente vai fazer um ano que a gente está aqui, então a gente teve o tempo de análise, né? Por exemplo, a gente vai à feira aqui, né? Tem muita feira de rua, feira de rua. Então, assim, existe uma questão assim, nós como brancos, a pessoa vende mais caro, porque eu sou branca. Então, assim, exatamente, eu sou branca, então, porque ele olha, eu sou branca, tecnicamente branca, porque aqui eu não sou branca, né? Então, ele fala, para você é tanto, e você tem que... No começo, a gente se constrangia e pagava. Agora, a gente está num nível assim, melhor que a gente tenta negociar. Daí, quando eles ficam seu amigo, eles começam a dar um pouco a baixada no preço. Mas, assim, é muito normal um branco pedir para um amigo comprar alguma coisa, porque para o amigo é mais barato, se ele for negro, para o branco é mais caro. Porque eles falam que você nasceu, como eles falam, assim, com a... Eles chegaram a usar até esse termo uma vez comigo, com a boa cor. Então, eu tenho dinheiro, então eu tenho que pagar mais caro. Então, essa questão para a gente foi uma coisa assim que a gente falou, bom, como vamos trabalhar essa questão dentro do evangelho, né? Primeiro, ter amor, não ter raiva, porque você às vezes fica com raiva de pagar o dobro. Às vezes é o dobro para você. É o dobro, não é só um pouco a mais, é o dobro. Às vezes você se sente extorquido. Assim. Mas, assim, com amor, o que a gente tem feito? Selecionado algumas pessoas para trabalhar isso com amor, né? De perguntar o nome dela, de querer saber um pouco mais sobre a vida dela e começar a pregar o evangelho. Porque o evangelho, se a pessoa é cristã, ela não deveria fazer isso, mas muitas vezes ela faz, mesmo sendo cristã. Tem uma coisa assim que nos... assim, pelo fato de nós morarmos num flat da igreja, e também de nós começarmos a entregar, a distribuir literaturas bíblicas para eles. Eles até cobram. Cadê o meu livrinho? Então, isso foi uma porta, né? Que a gente conseguiu alguns livros na língua deles. Na língua deles. Então, a gente começou a distribuir no mercado, nos comércios onde nós íamos, nos entregávamos um livrinho. Então, isso meio que quebrou um pouco o gelo da coisa do branco com o negro. Porque é o que acontece? Nós moramos no centro da cidade. Aqui no centro não mora branco. É uma coisa assim totalmente estranha, não mora branco. Então, são só os Ndebele e os Shonas, que são negros, que moram aqui no centro. Os brancos moram em outros bairros mais afastados. Então, quando eles veem a gente andando, e nós somos teoricamente brancos, né, para a realidade deles, eles falam assim, o que esses dois brancos estão fazendo aqui? Né? Então, tem até, como que fala branco? Em Ndebele, branco é Inquiwa. Oi, Inquiwa. Então, a gente quando passa, principalmente o Maurício, eles falam para o Maurício, oi, Inquiwa. Eles não chamam a gente pelo nome, eles chamam de Inquiwa, que é branco. Né? Então, porque não tem branco. O branco não se relaciona dessa forma com eles, por causa desses tabus que eles têm. Né? Então, para a gente, culturalmente, seria tentar quebrar um pouco esse tabu de falar, eu sou branca e estou aqui do seu lado, estou andando junto com você. Nós não somos brancos, nós somos brasileiros. O que facilitou também é isso, a gente falar que é brasileiro. Porque fala do futebol, alguma coisa assim. Falar uma palavrinha em português, eles gostam muito que fale do futebol brasileiro, eles perguntam muito, assim, dos jogadores mais antigos, né? Eles perguntam muito.
E aí a gente tem essa introdução. Mas o que a gente percebeu também, que falar que é brasileiro quebra vamos dizer, uma parede. Porque quando às vezes eles olham para a gente, eles têm a imagem do branco colonizador, o branco que vem para me impor alguma coisa, para me ensinar alguma coisa, né, para mostrar que a vontade dele. Então, existe essa mentalidade por causa do país que foi colonizado pela Inglaterra, e daí vieram, impuseram todas aquelas coisas para eles, né? Então, quando a gente fala que é brasileiro e tenta agir de jeito diferente, então a gente quebra essa coisa cultural, né, entre eles. Ah, você é branco, então você está aqui para me colonizar. Não, eu sou branco, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui para viver junto com você, né? E se relacionar, né? Se relacionar. Se relacionar com você. Porque com você. uma das coisas assim, boas para um cristão missionário assim, que está num campo totalmente diferente é, primeiro, o relacionamento. A língua, focar na língua, aprender a cultura e se relacionar. Porque não é normal. Maurício, por exemplo, foi visitar um campo, o campo universitário, um rapaz levou ele para visitar. E as pessoas acham muito estranho. Ele falou que as pessoas olhavam muito, porque ele, branco, com 2 negros andando no campo universitário. Nossa. Quem é esse rapaz andando com 2 negros? Ou quem são esses 2 negros que estão andando com esse rapaz? Então, isso para eles não é muito normal. Não. Entendeu? Então, eles sempre olham. Se a gente sair aqui na rua com 2 pessoas em Ndebele, eles olham o tempo todo, porque, assim, quem são esses brancos que estão andando? Chamou muita atenção, então. São muita conhecidos. Né? Eu vou perguntar também a questão da cultura. 2 coisas que eu li sobre o Zimbábue, acho que também vi na carta de vocês, a questão da língua, né? Porque tem várias línguas, né? Não é uma única, acho que é mais de 10. E também muitos se dizem cristãos, né? Mais de 80%. Eu fiquei com dúvida desses 2 pontos. O que vocês têm? Bom, assim... então, assim, lá na África do Sul, são 11 línguas, 11 línguas originais, né? Lá, né? Aqui no Zimbábue, quando nós chegamos aqui, começamos a ter aula com a nossa professora, ela disse que não é só a língua Shona e Ndebele, e o inglês. Na parte norte do Zimbábue, que faz divisa com outro país, é uma língua chamada não, ainda Bom, esqueceu. São 2 línguas menores. São 2 línguas menores, mas as línguas oficiais daqui são só Ndebele e Shona. São 2 oficiais. São 2, isso. A questão é assim, o inglês é a língua oficial. É a língua mundial, né? Mas o que acontece? Como aqui o Zimbábue é um país assim com muita... É tribal, né? É bem essa palavra. São tribos, né? Tribos Ndebele e Shona, só que vivem na cidade, não vivem mais em contexto de tribo como antigamente, embora tenha áreas rurais onde as pessoas têm aquelas cabaninhas ainda, aquelas coisas que a gente vê em filme mesmo, existem alguns lugares assim ainda. Mas o que acontece? A pessoa ela é criada ali, na área rural. Daí ela é criada com a língua dela, vamos supor, ela é criada falando Shona. Ela só vai aprender o inglês depois dos 7 anos, quando ela for para a escola. Antes disso, ela só fala Shona, ou só fala Ndebele. Só que como eles são culturas orais, então eles não escrevem muito, eles falam, é tradição de pai para filho, igual na Bíblia, lá no Antigo Testamento, sabe? Que passava de pai para filho falando, então as histórias, é tudo falado. Essa é a nossa dificuldade de aprender a língua, porque tem pouca coisa escrita, a maioria é tradição oral. Tem que ficar ouvindo, né? Conversando para aprender. Então, o que acontece? A pessoa é criada na língua mãe. Então, o que acontece conosco, por exemplo? Nós aprendemos o inglês, mas se eu chegar aqui e você estiver falando português, automaticamente eu falo português porque é minha língua mãe, aquilo que queima dentro de mim é o português. A mesma coisa eles. A gente chega, eles estão falando em Ndebele ou Shona, que é a língua mãe deles. Mas se você perguntar uma coisa em inglês, eles vão te responder. Mas automaticamente eles vão voltar e continuar falando em Ndebele ou Shona, porque é o que tem no coração.
Ah, tá. Então, essa é a diferença, né? Então, tem que Nós, conhecer bem essas línguas para poder se relacionar mesmo, né? Se Não só o eu, inglês, relacionar. né? Uhum. assim, nós até conseguimos uma Bíblia em Shona aqui, chamada Vai, Baibe, Baiberi. Baiberi, olha só, que legal. Baiberi, né? Vocês E traduziram? essa, Já tem traduzido essas? Não, essa não, sim. assim, já tem traduzido já a Bíblia em Shona e em Ndebele. Uhum. E, É, já tem. a dificuldade é que esses materiais aqui são muito caros, né? Uma São. Bíblia aqui é $15. Você consegue algumas por $10, mas a maioria são $15 na língua local, né? Que é para você Uhum. distribuir para eles. E existem pouco material escrito para, Uhum. sabe esse material que tem no Brasil, essa panfletagem que a gente faz, que a Uhum. gente tem muito material? Sim. Aqui é muito escasso, então a dificuldade é essa, sim. Às vezes nós gostaríamos de materiais baratos para entregar para as Até ganhar pessoas na massa, né? rua e não tem tanta facilidade de adquirir esses materiais, Mas a porque não tem questão muita coisa escrita. eu tinha perguntado dos cristãos, de, assim, ter um percentual alto que se denomina cristão, eu imaginei que, por conta disso, já tinha mais facilidade com o material, porque se eles dizem cristão, assim, quer dizer o quê? Da onde que veio essa literatura? Se veio missionários? Se, se é realmente são E, cristãos mesmo? O que que vocês então, perceberam aí? assim, 76% da população são cristãos. Aham. Só que não mas assim, devido ao sincretismo, então há muita mistura religiosa, Uhum. até na própria igreja zimbabueana mesmo, né? Então, assim, e principalmente na parte rural, há muitos curandeiros lá, muitos Uhum. feiticeiros. Então não é uma coisa, a gente ainda não sente ainda pessoas assim, tipo, 100% cristã, né? Firmado na palavra, assim. Então, a gente tem. Por causa dessa a família, por causa de ser um contexto tribal, a família é muito importante. Uhum. Então, ele não pode desligar das tradições familiares. Então, ele Isso. vem para a igreja, então vamos supor, ele está doente, daí ele chegou a falar, estou doente, daí ele vai ao médico, mas não resolveu o problema, porque às vezes não resolve, né? Assim, demora. Aí o que ele faz? A família tem a pressão por trás. Ah, mas você pode ir no fulano. O fulano vai fazer tal coisa por você. Se você não for, é responsabilidade sua. Ou, por exemplo, tem os rituais com as crianças, tem que levar a criança a fazer o ritual. Se você não fizer, a responsabilidade é sua. O espírito vai fazer alguma coisa. E daí tem Olha aquela só. pressão por trás, entendeu? Então, Uhum. se você não levar, e daí se acontece alguma coisa com a criança, o que acontece? A família fala, eu falei, o espírito tá bravo, você deveria ter levado. Então, entendeu? Então, não é uma decisão só da pessoa, existe todo um contexto por Todo um trás. contexto. Entendi. Até uma pessoa, se ela vai presa, ela vai ter que lidar assim com os espíritos, Porque, entendeu? na realidade, existe um lado tribal muito mais forte até do que as leis do país. Ah, Então, ela é presa, ela vai ficar presa, mas quando ela sair, ela vai ter que se ver com as leis espirituais da tribo. Como que ela vai pagar os que ela fez? Aí é muito mais pesado do que as leis da parte jurídica, né? Ter Sim. ficado presa. Mas voltando à questão que você perguntou do material, o que acontece? Esse material, essa Bíblia e tanto a Bíblia Ndebele foram traduzidos por pessoas em 1980, 79, fizeram a tradução da Bíblia. Mas por que não tem muito material na língua deles? Porque eles são orais. Então, para eles, não importa muito. Eles, nossa. entendeu? Para eles, o que importa é Uhum. falar. Então, eles não se importam em Ainda escrever. não tem apego à Bíblia, mesmo na língua deles escrita, né? Então, Eles ouvem entendi. muito. Uhum. Então, eles têm a Bíblia escrita. A segunda questão é, o Zimbábue ele passou por uma crise muito grande. Então, as pessoas são muito pobres, muito carentes. Então, assim, muita gente não tem dinheiro para ter uma Bíblia. A gente começou a comprar a Bíblia no passado, assim, a gente viu quanta gente, às vezes, teve um pastor de uma igreja, ele não tinha a Bíblia na língua dele, porque não tinha dinheiro para comprar. $15 numa Bíblia é muito dinheiro para uma pessoa que praticamente não tem renda. Praticamente não, a renda deles é muito baixa, assim, eles não têm muito emprego. Então, assim,
essas coisas são muito fortes aqui. Você vê, é triste, você não tem uma Bíblia porque você não tem dinheiro. Mas acontece em muitas famílias. Não tem Bíblia porque não tem dinheiro. Isso é um puxão de orelha aqui para a gente, né? Que tem Bíblia aqui baratinha. Nossa. 3, 4 a gente tem. Nossa, E quer falar alguma coisa aí, Diego? Quer fazer uma Quero sim, pergunta? Fala aí. E sobre essa situação, é um puxão de orelha mesmo para a gente, né? A facilidade que a gente tem, né? E a gente vê as pessoas com sede, né? Em alguns lugares, né? Vocês estão comentando agora, querendo ter uma Bíblia e não poder adquirir. E queria fazer a pergunta referente ao público-alvo que vocês estão trabalhando, né? O público infantil, conforme essas questões de dificuldades relacionadas à questão de raça e tudo mais, né? De cor, enfim, vamos dizer, você pode usar essa definição. Eu acho que as crianças são a semente para disseminar isso, né? Porque eu acredito que não sei, de repente vocês podem me corrigir, não sei se eles têm muito essa situação, né? Por trabalhar direto assim com as crianças. O que vocês poderiam me dizer a respeito desse sentido? Bom, então, assim, Diego, nós trabalhamos com o Ministério Infantil aqui da igreja, né? Assim, das igrejas do presbitério aqui de Bulawayo, que são 3 igrejas, e também nós estamos trabalhando num hospital que atende crianças com problemas ortopédicos. E é interessante que, assim, no hospital, a gente fala mais com os pais das crianças, pais, avós, tios, tias, né? E assim, além das crianças estarem ouvindo o evangelho, os parentes delas também estão, né? Então, assim, a gente tem tido essa facilidade de poder pregar o evangelho lá no hospital, assim, cooperando com a capelania do hospital de lá, né? E então tem sido assim, né? E as crianças, é interessante, porque assim, as crianças, elas não têm preconceito, assim, elas não tem. O que acontece às vezes? Elas não têm convivência com branco, por exemplo. Então, às vezes, elas se assustam. Depende se é uma criança que veio da área rural, às vezes ela não vê o branco. A gente foi num bairro aqui, um pouco mais afastado, e tinha uma criança que corria assim do lado do carro e falava branco, branco, branco. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu achei que isso existia. Porque era um bairro de maioria negra, então, assim, tipo, entrou 3 brancos no carro. Nossa. O que está acontecendo? 3 brancos no carro. Então, assim, o negócio delas é com a diferença de que ela está vendo um branco. Ela não tem preconceito, porque ela ainda não entendeu a realidade, ela não entende direito a vida, né? Mas o adulto mais, assim, por exemplo, para trabalhar com os professores, eles já são um pouco mais resistentes no começo, assim. Você não pode chegar chegando, você tem que chegar muito devagar, para eles entenderem assim, ó, estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te mandar, não estou aqui para te colonizar, não estou aqui fazer nada disso, né? Então, assim, essa é a diferença. Por que a criança? A criança, ela é a semente. Então, se a gente conseguir trabalhar um pouco essa mentalidade deles agora, serão adultos diferentes no futuro. Porque aqui em Zimbábue tem 55% da população tem menos de 16 anos. 55%. Nossa, uma população muito jovem. Uma população vasta. É um problema, é uma vantagem, dizer assim, espiritualmente falando, para nós pregarmos o evangelho, uma dificuldade econômica, né? Porque sendo a maioria do trabalho, crianças, né? Agora o palhaço marmita, então, ele entra, né, nessa história aí para tentar trazer alegria. Fala um pouquinho aí do palhaço marmita aí. Assim, a primeira vez que o palhaço marmita entrou no hospital foi algo muito marcante, assim, porque esse hospital é um hospital novo, então nunca teve um palhaço que pudesse fazer a alegria que pudesse fazer palhaçada, né?
nunca teve um personagem lá. Então, e aí foi a primeira vez. E aí eu tenho violão, tenho malabares, ensinava as crianças às vezes com as mãos tortinhas assim, tem uma alegria assim tão grande de pegar tentar pegar o malabares, sabe? Então assim eu tentava ensinar eles devagarzinho, então era bem legal, foi algo assim maravilhoso. E lá tem um espaço, tem um quarto, né? A parte onde as crianças estão internadas, As né? partes onde as crianças estão internadas. Bastante camas, assim, né? Lá, a maioria é Shona. Nossa, eles fizeram uma festa quando eles viram um palhaço lá, assim, que foi algo surreal, assim, sabe? Nossa, que legal. Inesquecível. Muitos nunca tinham visto um palhaço. Então, as crianças, assim, esse dia foi muito emocionante. Eu tive que sair umas 2 vezes para chorar, assim, porque pela emoção das crianças, muitas delas nunca tinham visto um palhaço. Então, elas choravam, outras riam, daí batia palma, foi muito especial mesmo esse primeiro dia. Esse trabalho, então assim, né, o foco, realmente, Deus chamou vocês para ser missionários e trabalho principalmente com as crianças, né? Ó, o nosso tempo aqui já avisou, tem uns 10 minutos, né? Já está acabando aqui. Deixa eu pegar aqui algumas perguntinhas aqui, Diego, para a gente não acabar sem fazer umas perguntas, né? Sobre a questão do sustento de vocês, da relação com a PMT, o que nós, como igreja aqui, podemos, né, tá fazendo, motivos de oração, né? Essa parte, assim, se vocês puderem comentar um pouquinho, né? Então, assim, assim, todos os missionários da PMT, eles têm um valor, né, que a PMT contribui, e é um repasse também de algumas igrejas que, além do valor da APMT, também tem um repasse de algumas igrejas, né, que contribuem. Então, assim, muitas igrejas às vezes entram em contato com a gente perguntando como é que faz para contribuir. Ou pode ser direto para o nosso banco, ou pode ser via APMT. Então, assim... como que a igreja pode se envolver? Como que a igreja pode se envolver? Em relação assim, acho que é mais fácil a igreja pode se envolver de uma forma assim, divulgando o projeto, né? Para os membros da igreja, porque não é só a parte em si de ofertas, né? Mas sim de edificar a igreja, né? Saber que tem um irmão que saiu do Brasil para estar aqui e tudo. A igreja pode se envolver orando, que é muito importante quando a gente sabe que a gente tem pessoas orando por nós. Quando nós estamos passando problemas aqui, a pessoa fala, estou orando, isso é muito importante. E a igreja pode se envolver quando tem a condição de estar ofertando, seja como parceira, seja pontual, seja eventual, de vez em quando. Às vezes a igreja faz um trabalho de, sei lá, algumas igrejas fazem bazar, fazem alguma coisa, arrecada e entrega para o missionário. Porque todos os missionários da PMT, eles levantam recursos juntos às igrejas presbiterianas, né? Então, todo missionário tem esse mesmo, vamos dizer assim, faz parte do trabalho do missionário levantar recursos para estar no campo. Certo, é um desafio. Então, a igreja, então, além de talvez ver os potenciais novos missionários, né, pessoas que recebem esse chamado especial, tem o trabalho dos que ficam, que seria orar, ofertar e entrar em contato também. Eu acredito que isso também é importante, né? Ter um relacionamento, divulgar. Pelo menos é o que eu tenho aprendido. Acho que é isso mesmo, né? Isso aí. É isso mesmo. Maravilha. Gente, estamos acabando o tempinho aqui. Diego, quer fazer uma última pergunta para a gente poder depois orar para encerrar aí?
porque logo ele vai derrubar, né? Então, se a gente não acabar antes, a gente vai ficar vai cortar sem a gente se despedir. Não, então, para não correr esse risco, eu prefiro me conter com as minhas perguntas. A gente anotou aqui algumas coisas, mas muitas delas foram né, Diego? Foram sendo respondidas, né, em conjunto, né? Mas maravilha, então. Então, Diego, irmão, vocês querem compartilhar algum motivo especial? Aí o Diego pode estar orando. Sim, assim, eu gostaria de compartilhar um motivo especial de oração em relação ao nosso visto. Nosso visto já foi aprovado para mais um ano, mas tem um certo probleminha. O nosso passaporte ainda não chegou lá da capital do Zimbábue, porque lá eles tiveram uns problemas com Covid e então ainda não chegou e está atrasando demais. E a gente está preocupado porque o nosso dinheiro vai acabando e a gente só consegue sacar pela Western Union. E é só com o passaporte original em mãos. Então, assim, esse é um motivo específico, né, de oração. Porque a gente imagina você só tem esse documento e você está sem o documento. Faz 2 semanas que eles estão com o documento nosso aqui e a gente não sabe onde está. Então, é angustiante. Porque, de qualquer jeito, a gente não pode deixar o país também. Se tiver alguma emergência, a gente não tem como sair. Está sem passaporte, né? Tem mais algum motivo? Não, eu orar para o nosso ministério aqui, que Deus dê graça, né? Nosso primeiro ano ainda. Que Deus nos dê sabedoria, como você vê as questões culturais, né? E às vezes são difíceis, às vezes machucam um pouco, né? Que Deus dê graça para a gente. São só esses. Tá bom. Diego, você pode fazer uma breve oração para a gente, em especial, esses 2 motivos? Por favor, para a gente poder concluir. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento, onde estamos conversando a respeito da tua obra, Senhor, do trabalho ministerial, de missionários, Senhor, onde estão levando o teu evangelho, Senhor. Sabemos que há muitos desafios, há muitas coisas, mas o Senhor está soberano perante todas as coisas. Pedimos em especial, Senhor, sobre a questão do passaporte dos nossos irmãos. O Senhor esteja abrindo, Senhor, as portas da burocracia, dessas situações referente à pandemia, para que eles possam estar resolvendo isso, para que eles possam ter a questão do sustento, da facilidade, ter um pouco mais de facilidade nessas situações. Abençoe também, Senhor, o seu trabalho, o seu ministério, com a abundante graça, Senhor, que eles possam ser agente de transformação em meio a uma cultura, tradição diferente, que o teu evangelho possa ser plantado, Senhor. Trabalhe no corações dessas sementes, Senhor, que são essas crianças, e capacite nossos irmãos a cada dia, abençoe eles com muita saúde e paz, e é isso que lhe pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então tá bom, Obrigado. gente. Muito obrigado, viu? A gente vai encerrar aqui a gravação, mas não significa que não podemos nos falar novamente, e estando no Brasil, vocês têm o convite aí de estar presencialmente lá na Igreja Presbiteriana de Jandira, JMC, da onde a gente é membro. Muito obrigado, viu, irmãos? Eu agradeço muito a gente vai compartilhar, né, essa gravação aqui com os irmãos da igreja. Então, a gente agradece muito mesmo a disposição de vocês estarem com a gente aí. Bom, assim, vamos continuar mantendo em contato e também louvamos a Deus por esse convite e agradecemos demais ao irmão Ronaldo, ao Diego. Deus abençoe aí toda a igreja e nós estaremos voltando no final de maio, começo de junho, e vamos marcar assim uma data. Sim. Será uma bênção para nós poder conhecer vocês pessoalmente. Será, amém. Com certeza. Muito obrigado, viu? Sim. Deus abençoe aí, viu?